Olá, queridos, graça e paz, sou o pastor Oswaldo Lobo e nós, durante toda a semana, estamos experimentando um tempo de oração de guerra. Essa semana de oração de guerra, eu estou ensinando você a se posicionar no mundo espiritual como um guerreiro de oração, como um valente de oração. Nós fizemos o primeiro encontro na segunda-feira, onde nós ensinamos você a tomar a armadura de guerra que o Senhor coloca à disposição de vocês. No segundo dia, nós ensinamos a você a orar com fé pela sua própria vida. Ontem, nós ensinamos a você como construir um local que é um quarto de oração de guerra para a sua vida, para você ter experiências de vitória com Deus. E hoje eu quero ensinar você a orar, a oração de guerra pela sua casa. E amanhã eu vou ensinar você a orar pela sua família. Amém? Tudo isso faz parte de uma preparação que eu faço. Então, você levanta cedo, faz o teu devocional e eu tenho um tempo de oração. Esse tempo de oração é um tempo de oração de guerra que eu tenho, eu e o Senhor, por aqueles que eu amo, pela minha igreja, por aqueles que estão debaixo da minha cobertura espiritual. Tem muita gente de muitos lugares que tem vivido essa experiência de estar debaixo da cobertura espiritual de um homem de Deus. Você pode experimentar isso também. E eu estou vivendo esse tempo de oração, estou te ensinando a lutar e guerrear no mundo espiritual. Eu estou me preparando também. Nós teremos um curso aqui em Curitiba, faz parte de um livro que eu escrevi, em que eu vou dar ferramentas para que cada um de vocês enfrente, que vai de encontro aos seus problemas, ao mundo espiritual e vença. Como mapear fortalezas e destruir cativeiros. Não só para você dizer, isso aqui foi um demônio, isso aqui foi uma obra de macumbaria. Isso não vai resolver nada. O que vai resolver é você aprender a destruir a fortaleza. Não adianta dizer que você tem um problema. O que você tem que fazer é aprender a enfrentar o problema. E dar o tiro certo, lançar os fogos de artilharia do Senhor, que são as tuas orações, para o local certo para destruir os cativeiros do inimigo. Vai ser aqui em Curitiba, é presencial, no Hotel Bristol, próximo ao Aeroporto Internacional de Curitiba. As informações estão no site www.institutoexodus.com. Você clica no banner e você vai para uma página que vai te mostrar como é que você pode se inscrever. Temos poucas vagas, então eu tenho 30% de vagas apenas, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre oração e de guerra na sua casa. Existem sintomas que são claríssimos de que uma casa, de que uma vida está sofrendo ataque espiritual. Então, pastor, como é que isso funciona? Eu tenho ensinado aqui que você pode receber a bênção de Deus na sua casa. Em primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 14, diz que a arca do Senhor ficou na casa de um sujeito chamado Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou tanto Obed-Edom quanto a sua casa. A Bíblia vai falar, o Salmo 23 é um salmo que todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai dizer no verso 4 o seguinte: mesmo que eu ande por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum. Então, existem lugares celestiais e existem lugares infernais. O diabo, ele busca um lugar para morar. Em Mateus 12 e também em Lucas 11, diz que o espírito imundo, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. A Bíblia diz em Jó, capítulo 4, verso 15 a 17, que a presença, por exemplo, a presença de vultos, de demônios, pode indicar que uma casa está contaminada. Muitas vezes, pastor, vim na minha casa, eu estou vendo coisas. Jó 4,14 diz que um espírito passou por diante dele e fez ele arrepiar os cabelos do corpo. Mas ele não discerniu a aparência, porque era um vulto e ele ouviu uma voz. Então, espíritos imundos que habitam dentro de casas, eles estão ali por uma razão, gente. Não é que o espírito é territorial, mas existem pecados territoriais que atraem espíritos imundos. Se você ler Apocalipse, capítulo 18, verso 2, capítulo 18 fala da derrota da Babilônia. Fala assim, olha, caiu a grande Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios e esconderijo de espíritos imundos. Ou seja, existem lugares que são habitação de demônios
e são o esconderijo de todo o espírito imundo. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 27, vai dizer o seguinte, que o diabo não tem casa para morar, por isso não dê lugar ao diabo. Eu quero ensinar você a orar pela sua casa, para você que vive confusão, guerra, enfermidade, loucuras. A tua casa, para falar, pastor, a gente fala assim, pastor, a minha casa é um inferno. Então eu quero ensinar você a transformar a tua casa em céu. Mas você precisa entender que existem alguns ataques que trazem sintomas de que você está sofrendo algum ataque espiritual na sua casa. Número 1 é a falta de paixão espiritual. Então, uma das coisas que o espírito imundo faz é roubar de nós a nossa vitalidade, a nossa vontade pelas coisas de Deus, né? Eles começam a invadir o nosso compromisso com Deus. Aí você não consegue mais avançar, você sente que a sua oração não está saindo do lugar. Você tem vontade de tudo, menos de ir para a igreja. Você tem vontade de ver novela, de ver futebol, ver uma série, mas não consegue ler a Bíblia. Número 2, frustração e ansiedade extrema. Um ataque espiritual do inimigo age em diversas áreas, de forma diferente. Para quê? Para oprimir a mente, para gerar essa frustração, quando você fica ansioso sem nenhum motivo. Aí você está recebendo um ataque na sua casa, quando há confusão de propósitos, quando há uma falta de direção. Essa é uma das grandes intenções das trevas, é tirar o crente do seu objetivo, é fazer ele se sentir confuso sobre o que Deus quer para a minha vida. A falta de paz. Então o inimigo bombardeia a gente com todo tipo de pensamentos que faz você viver desanimado, em confusão na sua terra e na sua mente, e também com uma série de ataques para roubar a sua paz. Com filhos, com parentes. Outra questão, irritabilidade gratuita. A pessoa fica descompensada, briga dentro de casa, confusão no lar, gritaria. Pessoas que ficam extraordinariamente cansadas. Pastor, eu acabei de acordar, dormi a noite inteira. Tem uma lentidão, se sente assim, sempre sem vitalidade, sofrendo insônia, enfrenta problemas de saúde, exaustão. Outra questão que pode ser um ataque é o forte desejo de abandonar as tarefas. Quando o inimigo vê um cristão cumprindo propósito, então o crente que cumpre a obediência para Deus, ele é muito abençoado por Deus. Então o inimigo vai fazer de tudo para tirar você do foco, para levar você para longe da bênção de Deus. Então ele faz você ter vontade de desistir do casamento, desistir do emprego, desistir dos estudos, desistir do ministério, desistir de ser um líder de célula, enfim. Outra questão que pode ser um ataque maligno de um espírito imundo que está habitando aí na tua casa é você ter vontade de retornar para as velhas escravidões. As grandes tentações que levam você a antigos pecados. Para quê? Para te envergonhar diante de Deus que te chamou. É quando você, além disso, começa a duvidar da sua chamada, que antes era claro, você fica mais próximo ao pecado do que próximo da tua vocação. Ele quer que você duvide do seu chamado. Essas dúvidas começam a rondar a sua mente, a mente de quem é escolhido de Deus. Uma outra coisa, são tentações incomuns do nada. Você está em casa, de repente vem uma tentação, né? Vem uma ação que você vê, por que eu estou pensando nisso? Pode ter certeza, o espírito imundo está rondando aí a sua vida, a sua casa. É muito comum, né? Coisas somem e aparecem. Você tá, cadê o negócio que você botou? Sai daqui, vai para outro lugar, mas eu tenho certeza que eu deixei aqui. É quando algo some e de repente você acha outro lugar e fala assim, mas eu busquei aqui e eu tenho certeza que não estava aqui. Ele aparece lá. Outra questão, medo repentino. O medo repentino é que acorrenta, que paralisa a vida da pessoa, né? Faz a pessoa se esconder numa caverna emocional, impede uma vida vitoriosa. Quando o medo assedia os pensamentos, busca uma influência na vida da pessoa para ela paralisar ela. A pessoa sente opressões malignas, né? Mania de perseguição, medo de igreja, ciúme dentro de casa, ódios, ressentimentos,
pessoa tem dores de cabeça diante da exposição da palavra de Deus. Você bota um louvor para você ouvir, uma palavra para você ouvir no YouTube, e aí você tem sono, aí vem pensamentos blasfemos, vem pensamentos aterrorizantes, você dorme e tem sonhos aterrorizantes, presta atenção nisso, né? Pensamentos homicidas, enfim, dores agudas, sonolência extrema, você começa a ouvir vozes, isso tudo são sintomas comuns de opressão dentro de casa, né? Ouvir voz na cabeça, você pode sofrer ataques sexuais de demônios à noite, tem sonhos sexuais à noite, né? Você tem problemas de depressão, mesmo tomando medicação, fazendo terapia medicamentosa, você foi no médico. Pensamentos autodestrutivos, né? Desejo de vingança, falta de ânimo para viver, é isso. Você ouve linguagens vulgares, palavrões, né? Isso tudo são sintomas de ataque. Então, esse você tem que saber. Os demônios dentro de uma casa, eles são atraídos por quê? Quando a palavra de Deus é rejeitada, quando o conselho do Senhor é rejeitado. São claros onde a Bíblia manda você fazer algo, você faz outro completamente diferente. Onde o pecado é bem-vindo. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. E esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz: eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodos.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui. Inscrições www.institutoexodos.com, de 7 a 9 de novembro. Vai ser uma bênção. Eu te espero aqui em Curitiba. Onde a iniquidade, que é o pecado, assim, quando o pecado não deixa de ser, para de ser pecado. Tem muita gente que diz assim: não, mas Deus é amor. Ele confunde sexo com amor. Ele confunde a obediência. Não, Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quiser. Deus não é assim, não. Deus, ele é imutável. Os mandamentos de Deus, eles são inquebráveis. Então, a iniquidade é celebrada e quando Jesus é expulso. Quando Jesus é banido, quando a palavra de Deus é negada, quando o pecado é bem-vindo e quando a iniquidade é celebrada. Então, são sintomas, né? Você vê perseguição. Porque uma coisa, você vai para uma casa, muda de casa, aí você começa a ver perturbações, esses medos de escuro, a sensação de estar sendo observado, barulhos em janelas que batem sozinhos. Você vai lá, mas a janela está fechada, a minha porta está fechada, né? Esses ódios repentinos, brigas, né? Então, como é que você deve agir? Você deve, em primeiro lugar, confessar Jesus como Senhor e Salvador na sua casa, anunciar a presença do Espírito Santo de Deus, do sangue de Jesus sobre os umbrais das portas da sua casa, anunciar, assim, todos os cômodos, consagrar ao Senhor. Vai em todos os cômodos, consagrando ao Senhor e anunciando a chegada do Reino dos Céus. Você tem que declarar que a sua casa é um território santo ao Senhor, que o pecado de cada um dos moradores já está lavado no sangue de Jesus. Você deve abençoar, né? Individualmente cada pessoa que mora ali, mesmo que elas não estejam presentes, você pode fazer sozinho. Pastor, eu posso fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Pastor, eu posso levar um irmão da igreja? Pode levar um irmão da igreja, uma irmã da igreja. Você deve entrar em cada quarto, quebrando laços, dedicando as pessoas que vivem ali as suas vidas a Deus. Você entra no quarto do casal, você vai lá, abençoa o leito do casal, abençoa o quarto dos filhos, consagre os filhos, a cama que ele vai dormir, ore clamando pela abundância, a fartura de Deus na cozinha, na despensa, né? Desautorize qualquer aliança anterior, qualquer trabalho que tenha sido feito na sua casa. Eu faço isso quando eu entro em um hotel, gente. Eu vou entrar no hotel, eu estabeleço o trono do Senhor, tá? Toda a aliança iníqua, né? Você pode usar, se você quiser, o óleo. Pega o óleo comum, que não precisa ser. Pega o óleo comum, pode ser o óleo de soja, o azeite,
de consagre ao Senhor. Deus, eu consagro esse óleo para o Senhor. Você pode colocar nos umbrais da porta, nas janelas, né? Se você perceber um vínculo de pecado na sua casa, não é na casa dos outros, você deve retirar ídolo, algum material pornográfico ligado a vício, a iniquidade. Mas você só pode fazer essa retirada se a pessoa dona da casa, você está lá, você é visitante. Você não pode ir lá e jogar fora alguma coisa do outro, entendeu? Você não pode chegar lá dizendo, isso aqui é do diabo, eu vou tirar. A pessoa, o altar tem que ser destruído para quem adora o altar. Isso aqui você deve tirar, entendeu? Mas você não deve colocar medo. Você tem que dizer para ele assim, ó, isso aqui está desautorizando, ou está autorizando a presença do espírito imundo. Você quer Deus na tua vida? É isso. Então tenha atenção assim, com quadros, com alguns brinquedos, algumas roupas que são utilizadas, tá bom? A Bíblia diz em Josué 7, né? Quando o povo de Israel sofreu uma grande derrota, ele diz assim, ó, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas. Há coisas condenadas em vosso meio. Se você não eliminar essas coisas que são condenadas, você vai ser derrotado, né? Em Êxodo 12, a Bíblia fala de um sinal eterno, né? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiver. Vendo eu o sangue, não haverá praga de mortandade. Quer dizer, o espírito de morte não vai entrar na tua casa. Quando eu vir o sangue na verga lateral, nas ombreiras da porta, o Senhor vai passar por cima, não vai deixar o espírito destruidor entrar na sua casa, né? Isaías 32 diz que o nosso lugar onde a gente mora deve ser uma casa de paz. O meu povo habitará em casa de paz, em habitações seguras, em recessos de repouso. Tá bem? Então eu quero ensinar você a orar em nome de Jesus. Você pode orar no seu quarto de guerra, como eu ensinei ontem, ou se você estiver livre, tua família for cristã, você pode orar em toda a casa, passando em cada cômodo. Então, você deve orar assim, diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu confesso aqui que Jesus Cristo, teu Filho, é meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Ele é o meu remidor. Ele é aquele que me salvou pelo sangue da cruz. E eu tenho uma aliança com Jesus Cristo. Eu estabeleço nessa casa o teu trono. Eu declaro que essa casa é um lugar de oração e que Deus escolheu abençoar. Eu anuncio que aqui nessa casa a palavra de Deus é obedecida e todos os seus mandamentos, seus preceitos, eu guardo aliança com Cristo, com Jesus Cristo perpetuamente. Eu quero, em nome de Jesus, lançar sobre os umbrais da porta dessa casa o sangue de Jesus Cristo sobre as vergas laterais, impedindo todo mal, toda ação, toda presença maligna em nome de Jesus. Eu estabeleço em toda a minha casa o poder da cruz. Eu estabeleço em toda a minha casa o sangue do Cordeiro. Eu levanto em volta da minha casa uma muralha, um castelo forte. Eu levanto uma cortina de fogo que impede a entrada e a presença de todo espírito imundo. Eu declaro que nenhum espírito imundo é bem-vindo na minha casa. Espírito de morte, de suicídio, de divisão, de confusão, de enfermidade, de violência, de mentira, de fofoca, de ódio. Todo espírito imundo, em nome de Jesus, saia da minha casa. Eu te dou uma voz agora e eu queimo aqui, aonde a planta do meu pé passar. É território santo ao Senhor e todo espírito imundo bate em retirada. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, abra os meus olhos para que eu veja qualquer iniquidade, para que eu denuncie a iniquidade na minha própria vida, em nome de Jesus. Eu retire da minha casa, que a minha casa não seja um lugar de pecado, mas seja um lugar de santidade, em nome de Jesus. Eu declaro que a bênção do Senhor está aqui, que os meus celeiros serão fartos, a minha despensa será cheia das provisões e eu serei plenamente abastecido pelo Senhor. Eu declaro que é o Senhor que edifica a fé em Cristo Jesus aqui nessa casa. E aqui eu preparo o trono de louvores e que há uma perpétua bênção do céu. É um ambiente de salvação, de fertilidade espiritual, de multiplicação, onde o Espírito Santo tem liberdade de fluir, onde todos cremos em Jesus, onde a minha casa é chamada de casa bendita entre todos os povos, onde todos vão entrar e serão benditos, e todos sairão e serão benditos. Mas o mal não entrará.
Eu não autorizo nenhum espírito imundo a entrar na minha casa. Qualquer espírito imundo que rondar a minha casa, eu creio aqui em nome de Jesus, eu concordo aqui na terra, que o Senhor vai lançar fogo do céu e vai queimar a presença desses espíritos imundos. Eu costuro a boca de ódio, de vingança, em nome de Jesus. A minha casa é um território do Espírito Santo, um ambiente de paz, de esperança e de amor. Por isso, aqui Jesus é muito bem-vindo, recebemos a sua unção, que despedaça todo jugo, e aqui nós não tememos nem o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda sorrateira na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Aqui nós olhamos para um lado e vemos que 1000 caem do lado, 10.000 do outro lado, mas nenhuma praga vem para a nossa casa, nenhuma praga chega à nossa casa. As armas espirituais do inimigo são desbaratadas, as ações espirituais do inimigo são destronadas, porque nenhum mal chega a nós, porque o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da minha casa. Aqui nenhum espírito de morte, nenhum espírito de enfermidade tem poder, porque eu e minha casa servimos ao Senhor em nome de Jesus. Eu abençoo o meu leito conjugal, eu abençoo a aliança que eu tenho com o meu cônjuge, eu declaro que esse quarto é um quarto sem mácula, eu abençoo o quarto dos meus filhos para que eles sonhem os sonhos de Deus. Eu repreendo todo pesadelo, toda visitação maligna em sonhos. Eu declaro que todo mal, toda idolatria, toda veneração de imagens, todo trabalho de feitiço que foi feito antes de eu chegar nessa casa aqui, está quebrado em nome de Jesus. E eu declaro que essa casa aqui é a casa de visitação de anjos do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Eu abençoo a obra das minhas mãos, eu abençoo os meus pés, e aonde eu tocar, aonde meu pé for, é território do Senhor. Nós vivemos em paz aqui e rejeitamos toda infiltração maligna, rejeitamos toda entrada maligna em nome de Jesus, mas declaramos que a presença do Espírito de Deus aqui, a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é muito bem-vinda. Eu consagro essa casa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode fazer essa oração ligando um louvor ou tocando um louvor. Se você for líder de célula, for um casal assim que abre sua casa para uma célula, para um pequeno grupo, o que você faz? Começa e repete essa oração junto com os irmãos. Faz em cada casa, faz essa oração chegar para os seus liderados de células, enfim, para aqueles que trabalham com pessoas que visitam lares, o missionário, o evangelista. Amém? Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, amanhã estaremos de novo aqui, no nosso último dia da semana de oração de guerra. Eu vou ensinar você a orar pela sua família. Se você quiser fazer com a gente, as pessoas me perguntam, pastor, se você sempre faz de sexta a domingo, é que o conteúdo é muito maior. Eu vou precisar de mais um dia de ministração para poder abençoar você, para você sair daqui com todo o conteúdo necessário para você se tornar de fato, você aprender a investigar a presença maligna, discernir uma fortaleza e também destruir um cativeiro. Amém? Os nossos livros estão na plataforma www.institutoexodo.com, no mesmo lugar onde você pode fazer a inscrição para o curso de discernimento espiritual. Mas se você quiser fazer um dos nossos cursos, não tem www, é cursos.pastorlobo.com. Amém? Deus abençoe. Amanhã, às 7 da manhã, estaremos juntos novamente, aprendendo a orar pela família. Amém? Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Até amanhã.